Olá, mais um vídeo começando e hoje vamos falar especialmente sobre os crias, as técnicas de purificação do yoga. E a gente vai falar sobre os crias porque estamos praticando duas dessas técnicas nas nossas práticas, o Agnisara e o Trataka. Eu vou falar principalmente sobre essas técnicas, mas também vou trazer o que os textos clássicos do Hatha Yoga falam sobre os kriyas. Eu tenho gostado muito de fazer esses vídeos porque eu aprendo muito ao fazê-los. Eu vou juntando uma informação com a outra e as coisas vão fazendo mais sentido para mim. Espero que para vocês também. Então, eu vou começar compartilhando um texto para a gente fazer uma breve leitura, como a gente tem feito hoje, sobre o livro Gheranda Samhita, falando sobre a relação dos kriyas e os karmas. Na verdade, ele vai falar sobre os karmas e depois eu vou fazer essa ponte com os kriyas. Então, vamos começar. E nesse texto, ele começa assim. O corpo das criaturas vivas é o resultado das boas e das más ações. O corpo dá origem à ação e assim o ciclo continua como um moinho de água. Assim, o ciclo da vida e da morte de cada indivíduo é movido por suas ações ou karmas. O corpo invariavelmente se desfaz como uma vasilha de barro sem cozimento quando submersa em água. Por isso, se deve moldar o corpo no fogo do yoga. Então, ele fala sobre esse corpo que é movido por suas ações, ou karmas, que é um corpo que deve moldar-se no fogo do yoga. Esse fogo nos remete a algo como de transformação, algo de purificação, algo que se desfaz. E ele fala que os 7 métodos ou 7 passos do yoga são purificação, ele começa pela purificação, fortalecimento, estabilidade, compostura, leveza, realização e isolamento. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a purificação, mas é algo que nos leva a um fortalecimento, a uma estabilidade, a compostura, leveza, realização, isolamento por consequência. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, as técnicas de purificação, limpeza, que os textos apresentam como os kriyas, são técnicas que eles apresentam como preparatórias. O Hatha Yoga Pradipika, ele traz como uma preparação para os pranayamas. Deixa eu achar aqui esse texto. É uma técnica que limpa os mucos e isso ajuda a ter uma prática do pranayama mais bem sucedida. O Gheranda Samhita, que é um texto um pouco mais tardio, provavelmente do século XVII, vai dizer que os kriyas ou satkarmas deve ser a primeira coisa a ser praticada no yoga antes mesmo dos asanas. Então, você começa se purificando, se limpando, tirando os excessos. Bom, a palavra kriya tem algo muito parecido com a palavra karma. Tem a mesma raiz, esse KR vem da raiz da palavra ação. Então tem algo que tem a ver com as nossas ações
E tem algo a ver com aquilo que você faz, que nos coloca como protagonistas, que nos coloca como responsáveis por aquilo que se faz. Olha que profundo. Então, se a gente for observar como são os crias, você vai ver que você precisa realmente estar inteiro, se dedicando àquilo que você vai fazer, senão não dá para ser feito. Há uma presença, há nesse protagonismo uma presença, uma responsabilidade por aquilo que você faz. Alguns crias são mais simples, outros são mais complicados e exige essa força de vontade para que possa ser feito. Quais são esses crias? O Hatha Yoga Pradipika divide em 6 grupos. O Geranda Samhita divide em 6 e acrescenta muitas técnicas como desdobramentos desses grupos. Eu vou me manter nos grupos principais e dar alguns exemplos de técnicas em cada um deles. Bom, o primeiro deles é os Dautis. Os Dautis são limpezas na região entre a boca e o estômago. Como, por exemplo, o Vastradauti, que é engolir um pano de algodão, que tem mais ou menos 3 dedos de largura e 5 a 7 metros de comprimento. É um pano que você umedece e vai engolindo, engolindo, engolindo até chegar na altura do estômago. Quando chega lá, você vai tirando esse pano e isso vai retirando de uma maneira surpreendente uma quantidade de muco e isso vai eliminando os excessos. Então, assim, né? Veja bem, você precisa ter muita força de vontade para engolir esse pano, para superar uma ânsia de vômito, para conseguir fazer com que ele chegue até o seu estômago. Então, ele se trata de você ter um controle incrível sobre um impulso, um instinto seu de impedir que algo estranho, um objeto estranho penetre internamente, né? É um controle sobre o seu corpo bem surreal. Existem outros doubts, como tomar 1,5 litro a 2 litros de água morna com sal, não ao longo do dia, mas de uma vez. Você vai engolindo, 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 engolindo até vomitar. Ou coloca um tubo até o estômago e isso também faz com que você vomite. Então, assim, é bem invasiva essas técnicas, né? Lógico que a gente não vai fazer elas aqui de uma maneira online e muito menos presencial, porque eu só consegui engolir bem pouquinho das 3 vezes que eu fiz. Então, mas o que a gente tem feito e que está ligado com esses doubts é o Agnisara, né? Uma técnica muito mais simples e que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela com relação por que ela é uma técnica de purificação e limpeza. Outro grupo são os Bastis. Os Bastis são a limpeza dos intestinos. São os enemas, que já são mais conhecidos, né? Se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, a gente vai descobrir que eles faziam uso dos enemas, que é aquele enema que você coloca na região anal e que vai introduzindo água até você evacuar essa água como uma forma de limpeza. Então, essa é uma limpeza bem óbvia, né? Fisicamente falando, né? O Ayurveda, ele inclusive usa muito dessas técnicas, só que eles têm detalhes diferentes para essas técnicas, usam óleos com elas,
que no caso no yoga não se faz uso de óleos para essas técnicas. Então, a gente encontra bastante dessas técnicas no Ayurveda. E o terceiro grupo é os netis, que também já são mais conhecidos, principalmente pela popularização da lota, que é aquela, acabei não pegando aqui, mas aquela jarrinha de cerâmica, para fazer o jalanete, né? Que é aquela introdução da água para uma narina e vai saindo pela outra. A limpeza das narinas, que é ótimo para quem mora em cidades mais poluídas, nessas épocas pandêmicas, foi muito recomendado. Para quem tem sinusite, rinite, de uma forma preventiva, é muito recomendado também. E tem o Sutranet. Sutranet é o mesmo sutra dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Sutranet. Antigamente era com fio encerado, hoje em dia usa-se um catéter, uma sonda, onde você coloca numa narina e vai tirando pela garganta e faz esse movimento de fricção. Essa fricção que vai sendo gerada e vai sensibilizando toda essa área como uma forma dela responder um pouco mais às impurezas que a gente vai inspirando, né? E tem outras técnicas, tem o Kapalabhati, que quem é minha aluna já faz um tempo já conhece, que é aquela técnica que parece uma técnica respiratória, e mas também é um Kriya, que é aqueles movimentos que a gente faz com o abdômen, que é uma respiração rápida, que vai fazendo uso da passagem rápida do ar para destruir a passagem dos mucos. Não é tão óbvio assim, que nem o Sutranet, não é tão óbvio assim o efeito dessa técnica, entre outros vários efeitos de Kapalabhati. Tem o Nauli, que é tido como a técnica mais importante, que faz com que o abdômen se mova de um lado para o outro, e nos textos fala que isso remove, elimina, previne todas as enfermidades, aumenta a capacidade digestiva e de eliminação. E tem aquele que a gente tem feito também nas aulas, o Trataka, que é olhar fixamente um ponto sem piscar. E isso vai gerando um processo de limpeza. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Trataka. Muito bem, mas aí você pode perguntar, né? Então tá, eu até até faço o jalanete, até faço essa limpeza, né, das narinas, beleza, mas assim, por que eu preciso fazer tudo isso? Por que eu preciso ficar sofrendo olhando a chama de uma vela sem piscar? Por que eu preciso engolir um pano, né? E é disso que eu vou falar hoje. Essas técnicas, elas removem impurezas físicas, algo material que acontece, ela remove alguma coisa que às vezes até é muito antiga, toxinas, coisas que se acumulam, se prendem, grudam, porque a natureza da toxina é grudenta, pesada, inerte. Então ela se fixa, difícil de remover, é de natureza viscosa. Então é alguma coisa que fica muito tempo presa na gente. Mas não se trata só de uma limpeza física, que já é muito bom, né? Porque a gente não é só feito de matéria, coisas concretas e visíveis. Como a gente viu nos vídeos anteriores, nós temos diversos corpos mais brutos e corpos mais sutis. Se trata de algo que eu acho particularmente muito interessante, que é de um tipo de controle. Atua nos esfíncteres, atua contra a ânsia de vômito, atua com o nosso instinto de piscar. Você está atuando com uma série de impulsos, respostas autônomas do corpo. Ou seja, se trata de coisas que envolvem as nossas ações, impulsos, respostas autônomas do corpo.
Então, essas técnicas vão nos deixando menos automáticos, menos responsivos. A gente vai tendo mais controle sobre isso, sobre as nossas ações. E é aí que exige uma força de vontade nossa. É aí que exige o nosso protagonismo, né? Então, os crias, eles entram nessa relação dos nossos karmas, das nossas ações, porque se trata com algo que você faz. E se você não entra com esse protagonismo para poder fazer os crias, você não age naquele que faz. Senão você não faz. Então você precisa ter muita força de vontade para engolir esse pano, senão você não engole, né? E então, assim, é tudo muito interessante, porque se trata de algo que é do nosso cotidiano, que é aquelas ações nossas mais automáticas, mais mecânicas, né? Imagina quantas vezes você pisca por dia, né? Muito bem. E a gente fala muito disso, né? Como não tornar as nossas ações automáticas, mecânicas, né? Cadê o nosso protagonismo nas nossas vidas, né? Os crias, eles atuam aí. Bom, Agnisara. Agnisara, ele trabalha nessa região do trato digestivo, né? Então, ele é recomendado fazer em jejum. Se você tiver pela manhã, você pode tomar uma xícara de chá, de repente, ou uma água morna, ou deixar um intervalo suficiente para digerir aquilo que você comeu. Principalmente o Nauli, a Agnisara, os Dautes. Agora, os nets, né? Se você domina a técnica, você pode até ficar sem fazer jejum. Né? Jalanete você não precisa estar em jejum, Trataka você não precisa necessariamente estar em jejum, mas a Agnisara é bom que esteja. Agnisara. Nunca é tão óbvio assim as limpezas. Agni significa fogo, elemento fogo. Então é alguma coisa que vai aumentar a nossa capacidade digestiva. Tá bom, isso aí a gente mais ou menos já sabe. Mas não é simplesmente digerir o nosso trato digestivo. O que acontece no nosso estômago e no nosso intestino? O Agni é alguma coisa que governa nossa digestão no nível celular. Então, Agni é tudo aquilo que metaboliza, transforma. Então, quando a gente vai comer, nós transformamos o objeto externo, o alimento, em corpo. Anamaya Kosha, né? Esse corpo de alimento, como vimos no vídeo anterior. E para que ele se transforme em corpo, em células, ele precisa passar por um processo de transformação, de metabolismo. E quem faz isso é o Agni. Se o Agni está saudável, ele vai pegar esse alimento, transformar em corpo e vai sobrar pouca toxina. E o corpo vai eliminar as toxinas. Se o Agni não está saudável, se ele está em excesso ou falta, vai produzir mais toxina e podem não ser tão bem eliminadas. Então, o Agnisara é feito de forma a preservar um Agni, um metabolismo saudável. Quem não deve fazer o Agnisara? Só não deve fazer o Agnisara quem já tem excesso de elemento fogo no corpo, como quem tem sinais e sintomas de úlceras e gastrites. Essas pessoas não devem fazer. Agora, mesmo que você ache que tenha uma boa digestão, vale a pena fazer para manter esse processo digestivo bom e ainda melhor. Muito bem. Então, quando você fala de processo digestivo celular, nas células não ficam só armazenadas
os nossos alimentos. Ali também estão armazenadas nossas memórias. E quando você metaboliza, transforma, né, esse fogo que cozinha o nosso corpo, né, que molda o nosso corpo, como a gente leu no primeiro texto, é importante que esse metabolismo esteja funcionando, né? Porque ele vai metabolizar as emoções que nos impacta, como eu sempre falo, né? As ações que nos acontecem no dia a dia. E Trataka vai mais ou menos por aí também. Trataka é olhar fixamente a chama da vela sem piscar, ou de um objeto. Mas pode ser que você pisque. A ideia é que você resista, controle esse impulso de piscar. Então exige aquele protagonismo, uma força de vontade, principalmente quando o desejo de piscar se torna muito intenso. Se você não conseguir controlar, você tenta segurar com os dedos. E mesmo assim, se você não conseguir controlar, você vai piscar. E tudo bem, paciência. Na próxima você tenta não piscar. Então a gente tenta entrar em contato com essas coisas mais instintivas que estão no cotidiano, como eu disse, né? Imagina quantas vezes você pisca ao longo do dia, você nem se dá conta disso. E nessa técnica você entra em contato com isso, com essa ação, né? E o Trataka pode ter uma grande relação com aspectos emocionais. As emoções, quando você faz o Trataka, podem se aflorar. Nosso passado, lembranças que ficam armazenadas na memória das nossas células, como eu disse em Agnisara. O yoga, ele não está nem um pouco interessado em ficar se lembrando do passado. Ele quer estar no presente, no agora. Mas isso pode acontecer. E a pessoa pode ficar meio esquisita. Então, a ideia é que a gente possa começar aos poucos, porque a gente não sabe como cada pessoa pode reagir. Se isso for acontecendo, essas emoções aflorando, você faz uma vez por semana. Não precisa também parar de fazer, não entrar em contato com essas emoções. É bom que essas emoções venham, mas a gente não precisa reforçá-las demais, né? Como uma alternativa de aceleração do processo. E às vezes essas reações de Trataka, elas não vêm imediatamente, elas podem acontecer depois, né? Então, Trataka também tem algo muito de misterioso aí, porque vem à tona cenas, pode atiçar o nosso poder imagético, as imagens podem vir à tona quando você fecha os olhos, e é tudo aquilo que está armazenado no nosso corpo, das nossas ações, daquilo que a gente já fez, né? E a gente acaba entrando em contato com isso. É uma técnica que também é de concentração, não é porque é um Kriya que não é de concentração, ela também é uma técnica de concentração, né? E é muito interessante poder trazer essa concentração não só nas nossas práticas, mas no nosso dia a dia. Então, para concluir aqui esse vídeo, né, o que essas técnicas provocam no seu corpo? Elas são técnicas bem características do Hatha Yoga, assim como os bandhas e mudras, e fazem a gente entrar em contato com o corpo de formas diferentes. Então fica aí essa pincelada sobre os Kriyas e essa relação com o karma, com as nossas ações, com os nossos controles de impulsos, de respostas autônomas do nosso corpo, né? Muito bem, agradeço aqui mais uma oportunidade de poder estar aprendendo junto. E seguimos até semana que vem.